Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as últimas pelo jogão de hoje entre Flamengo e São Paulo no Maraca. Provável escalação, análise, opinião e até mercado da bola com o Corinthians, jogo de jogador do São Paulo. Quer saber mais? Vambora pro vídeo. Passou pela Sul-Americana e a Sul-Americana já virou passado também na mente do torcedor. Esse jogo contra o São Lourenço foi importantíssimo, mas agora a galera não quer nem saber desse jogo contra o Flamengo. É importante, sem dúvida nenhuma. São 3 pontos que valem para a equipe do São Paulo na temporada do Campeonato Brasileiro. Mas o mais importante, o torcedor do São Paulo tá de olho na próxima quarta-feira. E foi assim que terminou, inclusive, o jogo contra o São Lourenço, depois da vitória, cânticos apoiando a torcida apoiando os jogadores, então time de guerreiros, e na sequência é quarta-feira, né? Então o foco é todo nessa partida de quarta-feira contra a equipe do Corinthians, o São Paulo que tem total condição de reverter esse placar, um placar adverso no primeiro jogo, e agora, é claro, vai buscar dentro da sua casa, com o apoio do torcedor, vencer por 2 gols de diferença para conseguir a classificação de forma direta, ou seja, vai direto para a grande decisão sem precisar passar pelos pênaltis. Uma vitória por 1 gol de diferença deve levar a partida aos pênaltis e aí sim a decisão de quem vai estar na grande decisão. Nesse jogo contra, ainda não tem um esboço da escalação, mas há uma certeza, né? Já há um caminho em que o São Paulo deve mexer em algumas peças sim, para preservar jogadores que estão mais cansados, mas o mais importante, o São Paulo deve promover a estreia de James Rodrigues neste domingo contra o Flamengo no Maracanã. Por quê? Ele precisa de tempo de jogo, vai pegar ali a ideia, são os 20 minutos aí de jogo do James Rodrigues. Para quê? Para que ele entre com muito mais força, ou com pelo menos muito mais próximo do 100% que ele pode exercer contra o Corinthians na quarta-feira. O Lucas Moura, também a ideia é mais uma vez ele atuar no mínimo meio tempo, né? Até surpreendeu, a ideia é que o Lucas Moura tivesse estreado contra o Atlético Mineiro apenas os 20 minutos finais. São Paulo já estava perdendo na primeira etapa, o Lucas participa de um tempo inteiro, né? De meio jogo, né? Então a ideia é que ele novamente participe de metade de um jogo, ou seja, de pelo menos um dos tempos contra a equipe do Flamengo, para pegar ritmo de jogo. Os 2 jogadores, o Lucas está inteirão, o James tem um problema físico, mas nada absurdo, é só mesmo falta de ritmo de jogo. Então o São Paulo que deve ter mudanças, mas deve ir misto, mais misto quente do que misto frio para essa partida contra o Flamengo. Na tarde deste sábado já embarca para o Rio de Janeiro e neste domingo tem jogo importante, 6h30 da tarde contra o Flamengo, valendo mais 3 pontos, mas claro, já de olho na quarta no duelo contra o Corinthians no estádio do Morumbi. Ingressos basicamente esgotados para o jogo de quarta-feira, será talvez o grande jogo do São Paulo nos últimos anos. Gabriel. Pois você vê no São Paulo, é diferente do Flamengo e do Corinthians, não tem um grupo vencedor, porque esse grupo não venceu, né? Com aquelas lideranças, mas você vê uma coesão grande entre os jogadores, e o Dorival acho que sabe lidar com isso, dando oportunidade para vários. Agora ele vai ter uma situação um pouco diferente, que é colocar. Agora você percebe como os jogadores receberam o Lucas e o James nas palavras? Isso é muito interessante. Como se os badalados fossem ajudar nessa missão que está em glória nos últimos tempos, de chegar ou se aproximar de alguma conquista, né? Então, eu acho que são detalhes de ambiente que o Dorival é um cara... Por isso que a gente custa entender a decisão do Flamengo, que é um cara que sabe costurar ambientes. E acho que ele foi importante nesse momento de instabilidade, em que as 2 contratações ficaram em xeque. Você podia morrer com o Zap e com 7 de Copas na mão, para quem joga truco. E eu acho que ele conseguiu lidar nessa primeira partida decisiva em termos de ambiente, personalidade, mesmo sem contar com os caras, conseguir a classificação que permite que eles sejam utilizados, pelo menos na Copa Sul-Americana. Ontem, na Corinthians, ele falou pelo diagnóstico dos primeiros... Vai demorar. A entrada do James Rodrigues, guardando as proporções, vai ser similar à do Pato. De vez em quando. Pato, final da fila. Pato vinha de uma lesão de ligamento cruzado. Mas o cara não vai começar jogos assim, não tem condição para tal. Tá, mas se você não deixa claro... Vai começar domingo? Não, de começar não. Vai jogar, quiçá, alguns minutos. E contra o Corinthians também. O Lucas não. O Lucas acho que são coisas diferentes, né? O Lucas... Mas mesmo a entrada do Lucas...
Porque eu não vejo, o time do papel, para mim, não vai existir, senão vai virar o Flamengo. Lucas, Rames, Luciano e Caleri, esquece. Esquece. Esse time não. Esse time não joga, não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém. Agora, mesmo se o Lucas vier, digamos, quando essa é uma hipótese lá para o futuro, né? Não é para o Corinthians, não é para o Flamengo, é quiçá para o jogo Botafogo, quiçá para o jogo da LDU, que também não é o ideal porque é na altitude. Então você vai adiando essa possibilidade. Não, mas se você não se comunicar bem com o seu torcedor, claro. Você vai gerar claro. Né? Mas tem os caras lá, não põe para jogar. Mas por isso que eu estou comparando a questão do Pato, que foi recebido e tal, não sei o quê. Ontem entrou o Juan, ninguém... Não ia entrar o Pato. O São Paulo não tinha ontem nem o Edson, nem o David, não relacionou o Marcos Paulo. Então tinha o Juan e o Pato. Quando foi entrar um atacante, quem entrou? Juan, não entrou o Pato. O Pato não entrou, ficou lá no vestiário. Eu acho que o torcedor tem essa compreensão. Agora, mesmo a entrada do Lucas, eu insisto, ela muda um pouco. O Lucas jogaria no lugar, sei lá, do Wellington Rato, em tese. Porque mexer nesse triângulo do meio, eu acho que, pelo histórico de trabalho do Dorival, ele não vai fazer isso. No Flamengo ele não fez isso. Então agora ele pode que o Luciano tá fora, né? Então, sim. Então. Ele pode contra o Corinthians. O Corinthians deve ser o Lucas no lugar do Luciano, em tese, né? Deve ser isso. Agora, esse quarteto não joga. Esse quarteto, ele pode jogar no final de um jogo, precisando desesperadamente. Sim. Mas não dá, é como se dividir o time em 2 blocos, né? É o Flamengo pós-volta do Gerson. Não dá para jogar dessa forma, né? O que não quer dizer que esses caras possam ser úteis em alguns momentos, né? O Lucas eu acho que vai jogar, tem condição física de jogar. O Lucas parece que sim, né? Exato. O Danilo aqui, Marília, parabéns pro São Paulo. Que bonito ver o São Paulo jogar dessa forma e que bonito ver o Morumbi daquele jeito, né, gente? E agora faz o primeiro jogo fora, né, com a LDU, né? Vai jogar no dia 24, fora, e volta. E aí imagina como vai ser esse jogo de volta aí também. São Paulo joga no dia 31 de agosto, 7 da noite. Jogo que vocês vão ver aqui também na ESPN, no Star Plus. Vai ser a decisão dessa vaga, independentemente do resultado lá fora e tal. Talvez passar por esse jogo aí tenha sido, e a gente só vai saber, né? Não adianta ficar no CCC. O clique. Porque talvez acabou 2-0, foi ótimo e tal, mas acho mais difícil do que a LDU agora, porque ninguém tem uma defesa como tem o São Lourenço, gente. Eles mostraram isso no Campeonato Argentino, ali é ferrolho, fazer 2 gols. Fazer 2 gols aí. Mas o Fortaleza fez 3, mas fez 3 num jogo de 3-2. Mas River, Boca, ninguém no argentino conseguia fazer nem os 2 que o São Paulo precisava aí. Então, assim, foi uma vitória maiúscula, assim, independentemente, jogou bem, jogou mal. Não, jogou para ganhar e conseguiu ganhar o placar que precisava. E acho até que agora tem mais facilidades, terá mais facilidade de passar contra a LDU. Acho que São Paulo vai firme por aí. E o impacto disso pro jogo do Corinthians? Acho enorme. Se você ia cabisbaixo, você ia sem confiança. Agora, além de passar num jogo com 50 e tantas mil pessoas, você ganhar de 2, com o gol dos 2 ali, que é os 2 que o torcedor... Ontem a gente ouviu muito torcedor aqui, toca no Caleri que é gol, toca no Caleri, é impressionante a confiança que tem, porque ele é artilheiro. Mas eu, Pascoal, aqui sempre defendendo muito a entrega do Luciano também. Eu gosto muito. Acho que ele reclama demais, ele é meio... Ele é pouco inteligente em alguns momentos de reclamação. Mas é dele, né? É meio Gabigol nessa história, independente de... Estou comparando qualidade, não, nessa característica de reclamar. Sim. Mas ele se entrega muito, ele dá tal, mas corre muito risco de ficar de fora e tal. E aí você ganha esse jogo, o torcedor te colocando no colo. Você vai com outro nível de confiança, além do que tem 2 reforços para entrar no time para essa decisão. Para as 2, contra a LDU também. Agora você pode inscrever os 2 jogadores que chegaram. É isso. Então, tanto que logo depois o São Paulo divulgou no Instagram um vídeo do Lucas. Pessoal, estamos nas quartas e a partir de agora eu tô junto. Exatamente. E tal. Muda tudo, hein, gente? Olha lá, o Lucas e o James. O Rodrigues. Então, é outro São Paulo, né? Animicamente, que alegria, passamos, que não é fácil. Bora falar agora sobre a chance de o Corinthians contratar o Wellington, lateral esquerdo que pertence ao São Paulo. O Wellington será titular do jogo da próxima quarta-feira entre São Paulo e Corinthians, jogo da volta da Copa do Brasil. Isso porque o titular, o Caio Paulista, sentiu uma lesão muscular e vai ficar parado por pelo menos 4 semanas. De onde surgiu essa história do interesse do Corinthians? Samir Carvalho, dono do Café do Setorista, o canal aqui do YouTube que cobre basicamente o Corinthians, trouxe a notícia de que o Timão está de olho em Wellington já há algum tempo. Não vejo nenhuma chance
de o São Paulo vender o Wellington para o Corinthians. Até consultei o presidente do Tricolor, o Júlio Casares, para perguntar sobre essa possibilidade e ele disse que a chance é zero. Mas o Samir Carvalho traz um outro lado. Ele está contando que o Corinthians monitora a situação contratual do Wellington. O vínculo do lateral esquerdo se encerra em dezembro de 2024, ou seja, a partir daqui a um ano ele pode assinar um pré-contrato. Difícil de imaginar que o Corinthians esteja pensando tão longe, né? Até porque vai haver a troca de presidente, a gente não sabe quem é o técnico, mas de acordo com Samir Carvalho, há uma busca, o Corinthians está de olho nas questões burocráticas do contrato do atleta. De acordo com o presidente Júlio Casares, com quem conversei, São Paulo está cuidando da renovação do contrato do Wellington. Esse anúncio deve ser feito muito em breve e o vínculo será estendido, acabando de vez com qualquer chance de Wellington trocar o São Paulo pelo Corinthians. Hoje o lateral esquerdo está avaliado em 3 milhões de euros pelo Transfer Marketing, mas o São Paulo vê no Wellington um jogador bem mais valioso. Ele inclusive é um dos recordistas de propostas / sondagens de clubes europeus, Rodrigo Nestor. Ele e também o Pablo Maia são os atletas mais cobiçados, mais cogitados já há algum tempo pelo futebol europeu. É bem verdade que ele acabou tendo uma contusão grave nessa temporada, ficou de fora por algumas semanas, o que permitiu o crescimento do Caio Paulista e também uma diminuição no número de sondagens nas últimas semanas, mas o Wellington fica no São Paulo, segundo o presidente Júlio Casares. Só para completar sobre o Tricolor, o James Rodrigues vai participar do jogo contra o Flamengo nesse domingo. Conversei com o presidente do São Paulo, o Júlio, disse que vai depender muito da participação do James no treino que acontece nesse sábado. Se ele for bem e demonstrar capacidade física, esse que está pegando, deve ser relacionado para o confronto contra o Fla, para jogar alguns minutos de olho na partida da próxima quarta-feira no Morumbi contra o Corinthians, valendo classificação para a final da Copa do Brasil. Bora então, pessoal, falando de escalação no jogo de hoje, vai ser uma escalação como o próprio jornalista disse, misto quente, né? De acordo com o GE, Rafael, Natan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington, Mendes, Alisson, Rodriguinho e Michel Araújo. No ataque, Lucas e Alexandre de Pato. Aí eu acho até que ele irá com Lucas e Juan, mas veremos, né? O São Paulo, que aí, apesar de ter esse time misto, é um time com bons nomes, viu? Uma boa defesa, um meio campo ok, e você tem um bom ataque. Eu acho que a nível de nomes o São Paulo está bem servido. A questão é que Flamengo nós iremos pegar, né? O Flamengo abatido, é um Flamengo com sangue no olho. Lembrando que o São Paulo não vence a 6 jogos do Flamengo. Lembrando que o São Paulo ainda não venceu nenhum jogo como visitante. E essa é a última rodada do primeiro turno do Brasileiro. E o São Paulo continua em 10º lugar a 4 pontos ali do G6. Então assim, inexplicável, né? Ainda devemos ficar nos 45 pontos. Se quisermos os mesmos 26 do primeiro turno ou até mais, dependendo do jogo de hoje, a gente pode até pensar em alguma vaga na Libertadores, mas o São Paulo ainda briga, né? Diretamente por vaga na Libertadores e pela Copa do Brasil, que ainda tem chance, precisa vencer o Corinthians. E o Corinthians, na verdade, é o nosso foco, é quarta-feira mesmo. Essa é o desejo de todo São Paulino, ver o São Paulo que entrará em campo na quarta-feira, de preferência vencendo e indo à final da Copa do Brasil. E tem a Sul-Americana que o São Paulo vai enfrentar nos dias 24 e 31 no Morumbi, a LDU, jogo duríssimo. Quem joga na LDU, para quem não lembra, é o Guerreiro, ex-atacante do Corinthians e Internacional. E a LDU passou na bacia das almas contra o Nublense nos pênaltis. Então assim, mesmo assim é um jogo duríssimo. Em Quito o São Paulo tem sempre dificuldade. No Morumbi o São Paulo sempre vai bem com a LDU, mas em Quito o São Paulo tem muita dificuldade, tem a questão da altitude e tal. Então assim, são desafios aí que o São Paulo tem. O brasileiro acaba ficando um pouco de segundo plano, mas não pode ficar totalmente, porque a gente já sabe as experiências dos anos anteriores, né? Brigar pelo rebaixamento com esse time é brincadeira, né? A nível de nome, a nível de elenco, esse é um elenco melhor do que agora a gente teve nos últimos anos, principalmente com a chegada do James Rodrigues e do Lucas Moura. Então assim, nesse ataque, pode ter o Luciano, que não joga no meio de semana. Veremos, né? Mas é um misto. Eu acho que o Dorival faz certo. Principalmente ali Rafinha, Arboleda, Beraldo, Pablo Maia e o Caleri. Esses não entrarem e não jogarem, ele tá perfeito. Tem que resguardar, não pode arriscar. E pensando bem até a nível de Lucas Moura, né? Ele precisa de ritmo de jogo, mas todo mundo fica preocupado. O São Paulo é uma coisa, né? Mas é torcer para tudo dar certo, para o São Paulo ir bem.
Um empate já seria um grande resultado, uma vitória maior ainda. O Flamengo é sempre o Flamengo. E a gente tem a chance de aprofundar a crise deles, né? E lembrando que o Flamengo briga agora pelo Brasileiro, né? Ele é o segundo lugar. Tudo bem que está uma distância grande do Botafogo, mas tem mais chances hoje que o São Paulo. O São Paulo está a quase 20 pontos atrás do Botafogo. E o Botafogo que perdeu seu principal atacante e pode ser o adversário do São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, né? Então, assim, ficar de olho. Mas é isso, minha gente. O Botafogo imparável no Brasileiro. Tava vencendo o Internacional. E então o Flamengo tem que vencer para pelo menos manter a diferença. Veremos. Fechando só o vídeo de hoje, um pouco mais falando de São Paulo, principalmente porque a gente tem esse confronto contra o Corinthians, não tem como fugir disso. Essa especulação de Wellington no Corinthians é meio bizarra, né, cara? Tudo bem que o contrato dele termina no final de 2024, o Corinthians tentaria fazer um contrato com ele no meio de 2024, mas tipo, cara, quando vem os assuntos tão aleatórios, a gente tá em agosto de 2023, entendeu? O cara saindo agora de uma lesão complicada e entrando numa enrascada, porque primeiro o cara que veio pro lugar dele tava arrebentando, que se machucou, que é o Caio Paulista. Segundo, que precisa de ritmo de jogo, por isso que ele também vai jogar hoje, entendeu? Então, assim, de vez em quando tem umas notícias assim meio, sabe? Realmente, o Corinthians precisa de uma lateral esquerda aí, porque o Fábio Santos já deu o que tinha que dar, mas o Wellington trocar o São Paulo pelo Corinthians, hein? Já vimos algumas coisas acontecer, mas essa seria surreal. Até porque se ele jogar bem, cara, ele tem mercado na Europa como ele já tinha antes da lesão. Então é isso, só. Última observação. Expectativa grande para o jogo de hoje. O São Paulo pelo menos fazer um jogo bom para ir com uma moral ainda mais alta ou do mesmo nível para o jogo contra o Corinthians. Mas não tem como sair do assunto, que o foco é semifinal, segundo jogo da Copa do Brasil, ponto. Entendeu? Esse jogo é jogo só para a gente ver o que vai ser aí de Lucas Moura, como é que vai ser a estreia do Rames Rodrigues, que deve entrar durante o jogo. E é isso, simples assim. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, um ótimo domingo a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.